Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o RZTR, um fundo da Risa Terrax. Tem aqui duas grandes teses de investimento, investe na questão agro. Eu vou comentar com vocês sobre perspectivas do fundo, pontos que eu acho que tem que melhorar no relatório e por que a cotação está caindo tanto. Tem uma explicação para isso, eu vou mostrar para vocês. Então aqui o fundo tem três grandes estratégias, essas duas são bem próximas, e essa aqui é um pouquinho mais diferente, eu vou comentar com vocês mais à frente. O fundo tem uma taxa de administração de 1,25, 20% do que exceder o CDI mais 2. Então é um fundo com taxas caras, mas é o preço que os fundos agro, na média, estão cobrando. O fundo aqui que está pagando anualizado 12,76, o último dividendo 85 centavinhos. Aqui a gente já vê o motivo da queda, muitos investidores estavam nesse fundo acreditando que ele ia pagar recorrentemente 1,25 e a gente sabe que ali era um valor extraordinário de uma venda que foi feita. Aqui é o rendimento recorrente. Tem 15 ativos, cota patrimonial 96,50, a cota hoje está na casa dos 84. O fundo vem crescendo seu número de investidores, muitos investidores interessados no preço descontado que atualmente o fundo negocia. E aqui uma liquidez muito boa, né? Mais de 3 milhões. Então aqui ele coloca algo bem interessante, aqui foi uma pequena melhora já no relatório, ele coloca o acompanhamento de safra do Terrax, porque aqui basicamente o que a gente tem que acompanhar nesse fundo? O fundo ele tem muitas negociações com agroprodutores, eles pagam ali o arrendamento semestral e a gente precisa acompanhar se a colheita dessa safra, se a quantidade total dessa safra está saudável para que o agroprodutor consiga pagar, né, ali o valor devido. Então ele informa que o mês de fevereiro foi marcado por grandes volumes de chuva em Mato Grosso e Goiás, atrapalhando a colheita da soja e reduzindo a janela ideal do plantio da safrinha. Apesar das dificuldades, a colheita de soja tem sido farta, mas a continuidade das chuvas ao longo dos meses de março e abril definirá a produtividade do milho e algodão da safrinha. Lembrando que a safrinha é algo que o Brasil consegue fazer entre as grandes safras, a gente consegue plantar uma outra cultura e ele gerar um ganho extra. No Nordeste, a colheita da soja encontra-se avançada e tem-se observado ótimas produtividades. Então, basicamente, isso aqui foi o acompanhamento geral da safra do Terrax e aqui que já tem o primeiro ponto de melhora. A gente vai ver que o fundo ele tem várias operações e seria interessante a gente ter o acompanhamento mais de perto dessas operações. São, como a gente viu, 15 grandes operações. Ele poderia, por exemplo, trazer 3 a cada mês para a gente. E aí, durante 5 meses ou no semestre, a gente já ia conseguir olhar todas as fazendas, todas as operações, na verdade. Por quê? O que a gente quer saber, claro, é importante acompanhar, eu vou falar com vocês um pouquinho aqui das commodities, soja, milho, algodão, de uma maneira geral, mas eu quero saber se o agroprodutor que eu investi, se ele tem condição de pagar. É uma taxa cara, como que está a safra daquela fazenda? Ele poderia aqui trazer 3 por mês para a gente, em 5 meses a gente viu todas as fazendas, geralmente o pagamento é semestral, eu vou conseguir ver se alguma está com problema para me pagar no final da safra, no final do semestre. Bom, essa seria a melhora que eu gostaria de ver no relatório. Seguindo, commodities de maneira geral. Safra, a gente tem uma expectativa muito boa para o Brasil, com produção recorde de 153 milhões de toneladas. Ele coloca aqui que a safra americana e a argentina estão sofrendo com problemas, então isso vai ser uma vantagem para o Brasil. Milho, a previsão de área plantada da safrinha do milho brasileiro reduziu. A gente viu isso ali, né, já refletindo aqui, ó, na safra do Terrax, ainda assim está tranquilo. O algodão, que é o mais problemático, eu vou trazer outro vídeo do Rizak, lá eu vou destrinchar mais as commodities, tá? Porque o relatório está melhor lá, mas basicamente o algodão continua com fraco consumo global. Então, revisões negativas na demanda e nas importações é a commodity que a gente tem que ficar mais de olho. Então a cota do mercado secundário variou bastante, ele coloca aqui, né, que caiu nesse último mês basicamente R$ 6.
E eu vou explicar mais à frente, vai ter um ponto aqui que vai dar para a gente entender bastante o porquê que a cotação caiu tanto. Se você estiver gostando do meu conteúdo, se inscreve no canal, me dá esse apoio. Tem aqui mais de 90% das pessoas que não estão inscritas e eu quero muito sua inscrição porque chegando em 1000 inscritos eu vou aqui dar de graça para todo mundo através do Telegram uma apostila que é um guia para você entender os fundos imobiliários e conseguir absorver melhor os meus vídeos. Lá para quem é iniciante, tem algumas coisas que são um pouco mais técnicas que eu falo aqui. Você lendo essa apostila, esse guia, você vai conseguir absorver conceitos e aproveitar melhor os vídeos. Lembrando que eu posto 2 vídeos por dia. DRE, então aqui foi o que eu falei, DRE do Terrax é semestral, então não adianta nem a gente fazer muita análise no vídeo ali de julho, vai ser mais interessante para a gente analisar. Perspectivas. Então aqui ele coloca o seguinte: apesar do fundo ter um histórico superior a 2 anos, optamos por detalhar no relatório a dinâmica do fundo, como funciona cada uma das 3 estratégias. Então vou falar rapidamente para vocês aí que são investidores novos no fundo ou que querem acompanhar o fundo, relembrar. Então, nas estratégias Sale and Leaseback e Buy to Lease, as operações têm uma dinâmica muito próxima de uma dívida, uma vez que o fundo adquire o ativo, mas não se beneficia da valorização imobiliária, pois o arrendatário possui uma opção de recompra do ativo. Resumindo, o que é isso? Ele compra o ativo, tá? E aí o arrendatário vai pagando. Ao final da dívida, ele pode recomprar o ativo em um preço estabelecido com uma taxa. Obviamente que tem ali que pagar em dia. Se ele não pagou, o imóvel já está dentro da carteira do fundo. Então você não precisa executar. É como se você estivesse pulando a fase de execução, porque o imóvel já está no portfólio do fundo. Então isso aqui traz uma garantia maior, porque a fase de execução no Brasil é um pouco lenta, um pouco morosa, e aí, durante aquele período os investidores iam sofrer. Nesse caso não, você já está com o imóvel, não pagou, o imóvel é meu, no dia seguinte vendo, faço o que eu quiser. O problema é isso aqui. O principal risco envolvido nessas operações está relacionado à taxa de juros, uma vez que todas as operações foram originadas em taxas pré-fixadas. Se os juros sobem, o fundo perde atratividade, se os juros caem, o fundo fica mais atrativo. Quais são essas taxas? Então ele coloca aqui que a gestão busca retornos próximos a 13%. Então são taxas de mais ou menos 12, 13%, porque a gente tem que descontar as taxas do fundo, certo? E aqui está o problema. Se está pré-fixado em 12, 11,5 líquido, e eu tenho uma Selic a 13,75, rendendo no CDI com segurança esse valor, e aqui está pré-fixado, o valor do fundo tem que cair para ajustar o risco-retorno. Se na renda fixa eu tenho 13,75 com segurança, e aqui eu tenho pré-fixado, ou seja, o teto vai ser 12, 11,5, o valor da cota tem que cair para que naquele preço eu consiga receber 13, 14, 15 de repente, para compensar o risco. Então, esse aqui é o maior problema que a gente vê hoje. Quem comprar na baixa, quando os juros caírem, aí vai ter um movimento inverso, porque na renda fixa você está ganhando menos e aqui eu tenho um pré-fixado me garantindo 12, por exemplo, numa Selic a 8. Não estou falando que isso aqui é uma recomendação de compra, nem de venda, nem de nada, tá bom, pessoal? É só como funciona a dinâmica aí do pré-fixado e do mercado. O risco de calote, como eu disse, ele é baixo, porque não vai ter vantagem nenhuma para o agroprodutor, porque ele já vai perder de cara o imóvel. E aqui a estratégia de Land Equity, basicamente é de fato comprar a fazenda, produzir nela e em determinado momento fazer essa venda e oferecer esse ganho de capital. Essa estratégia aqui no médio prazo vai ser muito interessante. A gente vê muitos fundos fazendo isso em outros setores, né, principalmente da renda urbana. Vai ser interessante a gente conseguir ver isso com as fazendas. A RISA talvez seja uma das gestoras que mais entende do agro. Por outro lado, uma das gestoras aí que precisa mais melhorar na sua transparência e comunicação. Quem sabe ela aliando essas duas coisas, a gente vai ver esse fundo deslanchar, apesar de já ter crescido bastante. Em 2023, a gestão deve focar seus esforços em aquisições na estratégia Land Equity, que é isso aqui de comprar as fazendas. Só que a cota está muito desvalorizada, difícil fazer uma emissão, não sei como ele conseguiria aqui fazer alguma forma para conseguir ter dinheiro, então realmente acho que vai ter que aguardar para fazer uma próxima emissão.
Aqui a gente consegue ver na tabela bem fácil as operações e a gente vê que ele só tem uma fazenda, né? Que é essa aqui em Tupiratins, no Tocantins. Aqui, se ele conseguisse no futuro expandir, ter mais fazendas, aí seria interessante para a gente ver realmente essa estratégia funcionando. Fazendo vendas, de repente fazendo um giro, seria interessante. Pessoal, basicamente é isso, é um fundo tranquilo. Aqui embaixo ele melhorou, de fato o relatório ele traz mais detalhes para a gente das fazendas, mas seria interessante ele trazer detalhes de como estão as safras nessas fazendas. Aconteceu um problema, está tudo tranquilo, está adiantado, conseguiu plantar a safrinha, como está funcionando? O meu agroprodutor está muito estrangulado, lá ele vai conseguir me pagar daqui a 6 meses ou não vai? Então já tenho em vista aqui uma terra que pode entrar, tendo em vista a garantia pré-executada, vamos chamar assim, como que tá? Isso que ele poderia melhorar. Mas pessoal, no mais é isso. Peço o like, a inscrição, lembrando, o grupo do Telegram está no comentário fixado e na descrição do vídeo. Beleza? Valeu!